Seja bem-vindo ao canal Podcast Conversar. No vídeo de hoje, escolhido cuidadosamente pelo economista José Márcio Rego e em parceria com o canal Marco Antônio Villa, você acompanhará a entrevista de Villa com Gilberto Kassab. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like. Seja membro de nosso canal. Em breve, conteúdos exclusivos para membros. Então, primeiro, eu queria agradecer a gentileza do Kassab ter atendido o meu convite, e eu perguntaria para o senhor a seguinte questão, que é inevitável por uma primeira pergunta, e quem nos acompanha aqui no canal certamente vai falar: você esqueceu de perguntar. A pergunta é assim: a coerência, secretário, em o PSD apoiar na esfera federal o governo Lula, e na esfera estadual, aqui em São Paulo especificamente, o governador Tarcísio de Freitas, e muito obrigado por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço, Villa, mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você, com toda a sua qualificada audiência, que nos dá a oportunidade de levar um pouco das nossas ideias, do nosso pensamento para toda essa audiência. Há coerência, sim, até porque no plano nacional, o PSD, ano passado, fez um esforço muito grande para que tivéssemos uma candidatura própria. O nosso candidato era o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco correu uma série de setores da vida produtiva nacional, do país, levando suas ideias. O partido abraçou a sua, então, pré-candidatura. Porém, em um determinado momento, nós concluímos que o país estava muito polarizado e que uma candidatura própria penalizaria muito os resultados regionais do partido. E a legislação permite, Villa, que o partido não tenha candidato, deixando, portanto, mais soltas as decisões estaduais. Isso aconteceu, nós não tivemos candidatura. Alguns estados importantes, como a Bahia, por exemplo, como o Piauí, como Minas Gerais, abraçaram a candidatura do presidente Lula. Outros estados também tão importantes quanto São Paulo, Paraná, Santa Catarina, abraçaram a candidatura do presidente Bolsonaro, e uma parte expressiva do país acabou não tendo candidatura. Então, no momento em que o presidente Lula ganhou, quem esteve ao seu lado na campanha, e tivemos os nossos dois líderes, o senador Otto Alencar, líder no Senado, o senador Antônio Brito, líder na Câmara, expoentes da campanha do Lula. Eles assumiram a condição de deputado, senador, governista, e com isso lideraram dentro do partido a elaboração, né, de um plano de ação conjunta do governo Lula com o partido, com as bancadas, não é? Fazendo com que fosse apresentado um projeto de participação do partido no governo, né, dando governabilidade a esse governo. Então, eu vejo muita coerência nessa questão. Em relação ao Tarcísio, nem se fala, até porque apoiamos o primeiro turno, indicamos o candidato a vice-governador e vencemos eleições. E vencer a eleição significa governar juntos. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: o país vive um momento complexo, né? E não é de agora, né? Tivemos o último quadriênio presidencial que foi complexo, difícil, na década anterior completa, na segunda década do século XXI também, desde os acontecimentos de 2013, por exemplo. Nós temos um cenário mundial bastante difícil, vide a guerra da Ucrânia, né, a invasão russa da Ucrânia, e o significado disso geopolítico, na economia, na política, no campo diplomático. Eu pergunto ao senhor, nesse momento de tensão política que o Brasil... E o país vive uma tensão política que raramente teve nesse nível, ao menos na minha leitura, na história republicana. Como é que o PSD se coloca nessa conjuntura? Bom, Villa, vale registrar que a tensão política, a temperatura política já foi maior nos últimos anos. Hoje, o país está um pouco mais calmo, não é? No ano passado, por exemplo, nessa altura dos acontecimentos, no mês de maio, junho, tinha aquela tensão em relação ao que ia acontecer nas eleições, se o resultado das urnas iam ser respeitados, se as urnas eletrônicas eram confiáveis ou não. Um debate ruim acontecia no país. Muita insegurança. Hoje não existe mais essa insegurança institucional, não é? Hoje existe aqueles que estão apoiando o governo, aqueles que estão contra,
aliás, muito próprio da democracia, a tensão que existe é justamente nesse jogo legítimo da democracia. Os que governam defendem o que está sendo feito, os que são oposição criticam, levando as suas propostas, argumentando que as suas propostas eram melhores. Então, eu não vejo nenhuma preocupação institucional. O país, nesse aspecto, que é muito importante, está bem. No campo da economia, que é outro campo muito importante, não é? O governo ainda tem mais algumas semanas aí para mostrar o que veio. Os resultados não aparecem, até porque o governo não avançou. Apresentou uma proposta de um novo arcabouço fiscal. Essa proposta foi aceita por uns, não foi aceita por outros, mas precisa ser votada, precisa ser aprovada para depois esperarmos um pouco para ver os seus resultados. Então, no campo da economia, que é algo relevante para você aferir a tranquilidade do país, as perspectivas do país, também temos um tempinho aí para que possamos nos manifestar. Deixa eu perguntar para o senhor, um dos grandes assuntos dos últimos dias, e desde os tristes episódios de 8 de janeiro em Brasília, aquele trágico domingo que eu chamo de Dia de Infâmia da República Brasileira, é a constituição de uma CPMI, explicando a quem nos acompanha, é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, participação da Câmara e do Senado. Isso para explicar quem nos acompanha. Eu pergunto ao senhor, qual é a posição do PSD e, especificamente, qual é a posição do presidente nacional do PSD sobre essa CPMI? Vila, na minha geração, talvez eu seja aqui em São Paulo um dos políticos mais experimentados. Na maior cidade do país eu fui vereador, no maior estado do país, São Paulo, fui deputado estadual e fui 2 vezes deputado federal. E fui prefeito de São Paulo. Posso dizer a você que eu nunca tive receio de CPI, não é? Acho que quem não deve, não teme. É evidente que se o país puder contar com mais tranquilidade, se pudesse não ter CPI, significa que não temos problemas, mas eu, pessoalmente, não posso dissociar muito a minha posição de presidente do partido. E como presidente do partido, como dirigente do partido, o PSD liberou os parlamentares para cada um defender aquilo que julgasse mais adequado. Nós temos total respeito por aqueles que entendem ser importante essa comissão, mas também temos respeito para aqueles que entendem que não é um momento para que ela exista, até porque nós temos o Ministério Público, o Poder Judiciário, as nossas polícias agindo em relação a essa questão. E eu sei que pode ser constrangedor, mas tenho que perguntar, mas a posição, existe uma posição pessoal do presidente nacional do PSD sobre a CPMI? Eu entendi que parte dos parlamentares são favoráveis, parte são contra, por essas razões já explicadas, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público, STF, que já está investigando há bastante tempo. Eu perguntaria no caso do presidente, tem uma posição? Eu não sou contra. E ser contra uma CPI significa você querer evitar investigações, né? Eu não sou contra. Se eu não sou contra, é porque sou a favor, mas o meu a favor é muito mais por eu não ser contra. Perfeito. Deixa eu perguntar uma questão. Quando nasceu o PSD, naquela conjuntura, na década passada, houve uma famosa entrevista do senhor, não sei se foi a Folha de São Paulo agora, mas em que o senhor disse que o PSD não era de direita, nem de centro, nem de esquerda. Dava a entender várias coisas. Uma, que não tinha uma visão ideológica, um partido político ideológico do Brasil. Outra, que poderia definir essa visão ao longo do tempo. Como é que fica essa questão hoje? O PSD já foi fundado há mais de uma década, né? Se eu não estiver errado. Como é que fica essa questão? Olha, isso foi uma brincadeira de um jornalista, né, se eu não me engano, do Estadão, que ele, ao perguntar se o PSD era de esquerda ou de direita, eu registrei que o PSD não tinha um programa pronto ainda, o partido estava nascendo, e que eu não poderia responder se ele seria de esquerda, de centro, de direita, porque nós estamos elaborando o programa, ouvindo todos aqueles que estavam comparecendo para se associar àquele projeto. Mas que se dependesse de mim, e ele omitiu esse final, se dependesse de mim, seria um partido de centro, que, aliás, é o que acabou se tornando. O PSD é um partido de centro.
Agora, qual é o desafio que tem o presidente nacional de um partido como o seu, tendo em vista a diversidade de parlamentares nas 27 unidades da federação? O Brasil é um país muito diferente, cada região tem as suas especificidades, cada estado ou Distrito Federal também tem o seu. Como é possível conciliar interesses que algumas vezes, presumo eu estou especulando, são até antagônicos? Como é que essa experiência cotidiana é diária, especialmente em momentos pré-eleitorais e eleitorais? Importante registrar que o partido é um partido de bons quadros. Talvez no Brasil hoje o partido que tem os melhores quadros seja o PSD. Um partido que tem o Ratinho Júnior, um partido que tem o Raimundo Colombo no Paraná, um partido que tem o Rodrigo Pacheco no Rio de Janeiro, que tem aqui em São Paulo figuras como Guilherme Afife Domingos, como Cláudio Lembo, um partido que tem no Rio de Janeiro Eduardo Paes, que tem o Otto Alencar na Bahia, Omar Aziz, o governador Mitidieri em Sergipe. Vale registrar, portanto, que é um partido qualificado, com gente qualificada, que tem 16 senadores, com uma presença muito forte da mulher. Dos 16 senadores, 6 são senadoras, portanto, veja a presença da mulher no PSD. Então, é um partido que ele tem, na maioria dos seus líderes, uma vocação, né, para que seja um partido da moderação, um partido da boa política, ou da verdadeira política, um partido de centro. Deixa eu perguntar uma questão ao senhor. Bem, a Constituição brasileira exige para a candidatura de qualquer brasileiro ou brasileira a filiação partidária, né? Isso está lá na Constituição. E também pelo voto que nós temos, seria muito difícil ter candidaturas avulsas. Isso daí existe em países de voto distrital, né? Ou distrital misto. Mas perguntar justamente uma questão ao senhor sobre a questão do PSD, do funcionamento do partido, né? As questões que se colocam normalmente sobre partido no Brasil, há uma disputa sobre se faz federação, explicando a quem nos acompanha, é uma associação entre dois ou mais partidos e que tem de vigorar de acordo com a lei atual até a próxima eleição geral, daqui 4 anos. O PSD por que escolheu esse caminho eleitoral na última eleição e não quis pensar, a princípio, em federação? E uma segunda questão, uma possível federação. É possível ter algum tipo de janela partidária? Porque normalmente se tem, vai ter em 2026, tudo indica que sim, acho eu, não sei. Mas também na próxima eleição para a prefeitura, ou na avaliação que o senhor faz hoje, possibilidade de janela partidária não se coloca, e a questão primeira que eu falei sobre a questão de federação ou não federação. Qual é a opinião do senhor? O PSD não vai participar de nenhuma federação, até porque ele tem uma dimensão nacional que torna muito difícil se associar a uma federação. Uma federação impõe uma união, não é, dos partidos em todos os planos, em todos os municípios, em todos os estados, no plano federal, e isso traria um prejuízo muito grande ao partido, que já tem bases sólidas na maior parte do Brasil, seja dos municípios, seja dos estados. Então, o PSD, ele não vai participar desse processo, né? Já fomos convidados para integrar algumas federações e, dessa maneira, nos preparar para as eleições municipais do ano que vem, lançando no maior número possível de municípios candidatura própria. Um partido cresce, se consolida com candidatura própria nos cargos majoritários, nas eleições municipais, com candidatura a prefeito, nas eleições estaduais, com candidatura a governador e na eleição nacional, com candidatura a presidente da República. Aproveitando, secretário Kassab, presidente nacional do PSDB, a questão que foi levantada sobre São Paulo. Vamos lembrar, né, a quem nos acompanha, que o Gilberto Kassab foi eleito vice-prefeito de São Paulo em 2004, José Serra foi eleito prefeito em 2006, pela lei eleitoral. Ele renunciou, que ele foi candidato ao governo do estado e venceu, inclusive, no primeiro turno. Gilberto Kassab assumiu a prefeitura e foi reeleito prefeito em 2008. Então, eu pergunto justamente ao senhor, o PSD vai ter uma candidatura própria aqui em São Paulo? É verdade, Vila, bem lembrado, né, a minha história com a cidade de São Paulo. Eu sou hoje o prefeito mais longevo na história de São Paulo, dos prefeitos eleitos, 7 anos.
Eu assumi no início de 2006 e fiquei até o final de 2012, portanto, praticamente 7 anos, e tive a honra de suceder o José Serra, depois dar sequência ao seu trabalho, me reeleger como prefeito, e é evidente que isso criou uma afinidade muito grande na cidade que eu nasci, na cidade que eu moro até hoje, na cidade que eu estudei. Eu estudei na USP, fiz engenharia civil e economia. Depois, aqui na cidade, tive na vida pública muitas alegrias que a cidade me deu. A cidade me elegeu vereador, me elegeu deputado estadual e 2 vezes deputado federal. Portanto, eu disputei muitas eleições na vida e agora eu vou me esforçar muito para que o partido tenha um projeto vitorioso e um projeto não com uma pessoa, um projeto que possa atender às expectativas dos paulistanos em relação à melhoria da qualidade de vida, do ponto de vista da saúde pública, do ensino público, da urbanização. E qual é a característica hoje da cidade de São Paulo em relação às eleições? São Paulo, assim como no ano passado, me parece que mais uma vez nós vamos ter uma situação de polarização. A esquerda vindo com seu candidato, que é o Guilherme Boulos, competitivo, já mostrou isso na eleição contra o Bruno Covas, já mostrou isso na sua votação do deputado federal, não deve ser menosprezado, porque tem capacidade intelectual, tem boa formação, e a direita também ensaiando lançar o seu candidato. O que acontece? O paulistano, diferente do paulista do interior, quando no segundo turno você tem direita versus esquerda, o centro ele tem uma tendência de votar na esquerda. No interior, na cidade do interior que tem segundo turno, quando você tem direita versus esquerda, o centro tem a tendência de votar na direita. O interior de São Paulo ele é mais conservador que a capital. Então, nós caminhamos aí para uma situação muito peculiar, onde o Ricardo Nunes, se for para o segundo turno, tem grandes chances de ganhar, porque ele é um candidato que representaria o centro, e a direita jamais vai votar no Boulos, votaria no centro. Se tivermos um candidato de direita no segundo turno, o centro pode levar o Boulos a ter uma vitória. Aproveitando essa questão da referência ao prefeito Ricardo Nunes, que avaliação o senhor faz, que foi prefeito e lembrou mais longevo? Eu estou puxando aqui pela memória, acho que o mais antigo só foi o seleção, teria de dar uma checada, mas em sequência. Quem foi? Foi o Prestes Maia, né? Lá atrás. Mas não foi eleito, estou falando dos eleitos. Dos eleitos, tem toda a razão. Ele foi depois eleito, mas naquela parte do Estado Novo é verdade, foi indicado. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. De não eleitos, nós tivemos prefeitos aí com 15 anos, 16 anos, lá no início da cidade. Não, é verdade, era em outro momento histórico. Não, tem absoluta razão. Dos eleitos, é verdade, é o senhor. Agora, que avaliação faz da gestão Ricardo Nunes? Eu acredito, primeiro, que ele é bem intencionado. Ele é bem intencionado, tem boas propostas para a cidade, mas, do ponto de vista de comunicação, ele precisa mostrar para a cidade que ele está presente, que ele conhece os assuntos, conhece as soluções, que as coisas estão acontecendo. Eu tenho dito sempre que me parece que ele falha muito na comunicação. E a comunicação é importante. A comunicação, porque quando o prefeito está presente, eu imagino que ele esteja, vou lembrar o meu caso. Tivemos lá a questão, aquela época do buraco do metrô. Até porque eu era prefeito, eu peguei o helicóptero, saí da prefeitura, desci na Marginal, no prédio da Editora Abril, fui a pé até a Marginal, ajudei no trânsito, ajudei com diretrizes. Depois o avião da TAM parou a cidade de São Paulo quando teve aquela explosão. Eu estava lá presente, eu estava falando com a cidade que estava querendo entender o que acontecia, não é? Um dia eu estava inaugurando um hospital para idosos, e um cidadão dentro do hospital, perto dos doentes, começou a gritar uma manifestação política, pus ele para correr. Então, veio a lei Cidade Limpa, né? São Paulo é a cidade mais poluída visualmente do planeta. Pois bem, eu falei, impossível, nós temos que deixar essa cidade bonita. Implantamos a lei Cidade Limpa, fui para a rua, mostrei minha autoridade, de cidade mais poluída visualmente do mundo, passou a ser a cidade menos poluída visualmente do mundo. Então, tudo isso aí agrada o cidadão, o paulistano, que quer ver
um prefeito presente. Então, eu acho que essa comunicação tem trazido muito prejuízo, não é? Essa má comunicação ao prefeito Ricardo Nunes. Bem lembrado, eu me lembrei agora da Rua São Bento, com o caminhão de um bombeiro era impossível passar, né, na Rua São Bento, com aqueles anúncios, né, tudo, né, era uma confusão, na Rua São Bento, especialmente porque ela é mais estreita, mas eu me lembro da Teodoro Sampaio também, e as ruas de São Paulo, e os edifícios que nós voltamos a conhecer, né, porque as placas e tudo aquilo escondia edifícios, né? Edifícios históricos importantes na história da nossa cidade. Mas foi uma boa lembrança, especialmente porque tem muitos jovens aqui no nosso canal que não sabem bem dessa história da Cidade Limpa, a importância que foi de São Paulo ser representado aos paulistanos e aos que visitam São Paulo, né? E isso foi muito importante, edifícios muito legais aí. É uma questão importante, foi muito bem lembrado pelo senhor. Vou aproveitar um gancho aqui, complicado agora, que é a questão das fake news. As fake news acabaram, não é um fenômeno brasileiro, evidente, é um fenômeno internacional, mas que tem uma interferência na vida política de vários países, o nosso em particular, é muito grande, inclusive em processos eleitorais, fazendo e desfazendo reputações. Eu pergunto ao senhor, qual é a posição do senhor ou do partido, como o senhor achar melhor responder, sobre a questão das fake news? Essa questão também não vai ter, por parte do partido, um fechamento de questão. Mas eu, pessoalmente, sou a favor de uma legislação bastante rigorosa para enfrentar essa questão que abala reputações ou acaba com reputações, distorce fatos, engana eleitores, engana a opinião pública. Portanto, terá nas minhas manifestações uma solidariedade total e restrita para que a gente possa ter punições bastante rigorosas. Eu queria colocar como questão final ao senhor a seguinte questão. Tem uma coisa que me incomoda, eu coloco alguns entrevistados, coloco ao senhor, a sua formação na área de economia e engenharia, essa é uma questão jurídica, mas eu também sou historiador, vez por outro me meto nas questões jurídicas. A questão das PECs, das emendas constitucionais, é uma coisa que me incomoda, né? Nós temos cerca, salvo engano, 126 emendas constitucionais em torno disso, até o momento, e fora as que estão tramitando. Não incomoda o senhor, em menos de 35 anos, a Constituição não completou 35 anos, vai completar dia 5 de outubro, o número de PECs não é um excesso do Brasil? Não acredito, não. O Brasil tem dimensões continentais. O Brasil tem diferenças grandes entre as diversas regiões, não é? Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. Portanto, é compreensível que surjam sempre propostas de atualização, de melhora da Constituição. Nós estamos numa democracia, o parlamentar tem que ter essa liberdade de propor. E, para ser aprovada, ela precisa de uma maioria muito expressiva, de 2/3 das duas casas. Portanto, eu vejo com naturalidade, acho que isso é o vigor da democracia. E, caso sejam aprovadas, é porque a maioria que está lá representando todos nós brasileiros, porque eles nos representam, entendeu que era uma proposta positiva, um aperfeiçoamento positivo. Eu não me assusta, não, eu vejo com naturalidade. Na verdade, eu não é que eu menti, me equivoquei. Tem a última questão, que agora é a questão da reforma tributária. São Paulo perde com a proposta de reforma tributária, essa que está sendo desenhada no momento, porque, só avisando a quem nos acompanha, a questão do pagamento de imposto, se é na origem e no destino, por exemplo. Qual é a posição do senhor e do governo do Estado de São Paulo? Vila, numa reforma tributária, ninguém pode perder. Nenhum município, nenhum Estado, nem a União. Aí você vai falar, então fazer o quê? Bom, eu acredito numa reforma tributária para valer no momento que você tem uma receita extraordinária para que possa transferir essa receita para quem perder. Por exemplo, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer a reforma tributária na época do pré-sal. Era uma reforma expressiva, era uma receita expressiva, né, do pré-sal. Poderíamos ter feito a reforma tributária, aquela receita ficaria ou para os municípios, ou para o Estado, ou para a União, para quem perdesse. Agora, eu só acredito numa reforma tributária para valer, não uma paliativa, para valer,
se nós tivermos uma reforma administrativa para valer, reforma administrativa que, visando eficiência, possa também diminuir o custeio do Estado e o que for economizado com essa redução de custeio seja transferido para quem perder na reforma tributária. Perfeito. Eu agradeço muito ao secretário Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a gentileza de conceder mais uma vez uma entrevista aqui no meu canal. Acho que colocou questões que são fundamentais da contemporaneidade aqui da política brasileira. Desejo boa sorte ao senhor como secretário. Eu sei que o Estado de São Paulo, apesar de muito rico, tem muitos problemas, não é fácil, né? É um estado também muito diferente, né? As regiões, o Vale do Ribeira é uma coisa, a minha região onde eu nasci, Rio Preto, é outra, né? O Pontal do Paranapanema é uma coisa, o Vale do Paraíba é outra. Quer dizer, também nós temos muitas diferenças regionais dentro do Estado de São Paulo. Sei que não é fácil participar de um governo e a complexidade que nós temos aqui, apesar do PIB, dizem alguns, não sei se ainda é maior até que o da Argentina. Então, agradecer ao senhor a gentileza de ter atendido mais uma vez o meu canal. Eu que agradeço, Vila, a oportunidade de estar conversando com você, nesse diálogo construtivo, discutindo ideias, discutindo o Brasil. Você que, como eu disse no início do programa, lidera uma audiência tão expressiva e tão qualificada, e dessa maneira esse debate, eu acredito que contribui para que a gente tenha um país melhor. Numa democracia, o diálogo, o debate é fundamental para que a sociedade brasileira entenda o que pensam os seus protagonistas, os protagonistas da política brasileira. Muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso e pela construção aí desse projeto de comunicação que tem sido tão importante para o país. Valeu, muito obrigado.